Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Já desejo uma excelente segunda-feira a todos vocês. Eu não posso deixar de comentar sobre a rodada quentíssima do Campeonato Brasileiro. Assisti os dois jogos. Estou gravando aqui agora para a gente comentar um pouquinho de tudo que aconteceu e das minhas impressões sobre tudo que rolou. Muito apimentada da competição aí do Campeonato Brasileiro. Cara, uma coisa que eu tô achando muito bacana nesse Campeonato Brasileiro, só pra gente fazer aqui um gapzinho de introdução, é justamente a competitividade. Nós temos jogos que estão sendo muito interessantes em todas as rodadas. E é legal que o campeonato ele já começou no 220. Ele já começou com uma competição muito acirrada, porque parece que todas as equipes, né, eles entenderam essa matemática do Campeonato Brasileiro e tá todo mundo querendo os mínimos detalhes. As partidas, elas estão sendo decididas pelos detalhes. E é justamente sobre isso também que a gente vai falar, claro, nessa resenha que a gente faz aqui agora. Tem bastante assunto legal pra gente comentar, não sai daí, roda a vinheta e a gente já volta. E antes de mais nada, meus amigos, não se esqueçam de apoiar os nossos colegas, os nossos parceiros do Energia com Desconto. Energia com Desconto é uma empresa que vai trazer para vocês economia na sua fatura de energia elétrica. A fatura de energia elétrica tá alto, já tem que sempre pagar 200 ou mais, então saiba que tem uma alternativa para você economizar. É junto com o pessoal do Energia com Desconto, esse serviço inovador, gratuito, que vai trazer economia de energia para você. Para você saber mais de como funciona e se sua região ela é atendida pela Energia com Desconto, é só você clicar no link que eu estou colocando fixado abaixo ou no QR Code. Chama o pessoal lá, é uma empresa de um amigo meu, um amigo de longa data, 100% confiança, fiquem tranquilos, tá? É realmente um serviço gratuito, não tem custo, não tem taxa, absolutamente nada, é feito para você economizar. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante, já tem muita gente aqui da nossa comunidade que está utilizando lá o pessoal da Energia com Desconto. Energia com Desconto, galera, acessa lá para economizar, tamo junto. Vamos falar um pouquinho sobre dois jogos que aconteceram na rodada de ontem, que eu acredito que foi dois jogos extremamente importantes, principalmente para mexer ali com a ponta da tabela. Nesse momento na classificação do Campeonato Brasileiro, nós temos o Palmeiras em primeiro lugar com 16 pontos, após uma vitória sobre o Vasco. E nós temos o Flamengo em segundo lugar com 14 pontos, após a vitória do Cruzeiro, né, sobre o Flamengo. E aí, nós temos um jogo que vai acontecer hoje, que é o Red Bull Bragantino contra o Mirassol. Esse jogo também pode mexer na ponta da tabela, porque dependendo como for, se o Bragantino ganhar, o Bragantino pode chegar até primeiro lugar. Então pode ainda mudar nessa segunda-feira o Campeonato Brasileiro. Falando do primeiro jogo que aconteceu, que foi contra o Vasco, galera, com todo o respeito do mundo, eu não quero ser desrespeitoso com ninguém aqui não, mas o time ruim do Vasco, hein? Não, na boa, gente, que time ruim. É um time totalmente desconfigurado, desentrosado, é um time de um futebol extremamente aleatório. O time parece que não tem uma sinergia. Além disso, um fato curioso também foi que dois jogadores extremamente importantes do elenco do Vasco foram poupados com o jogo de ontem, que foi o Coutinho e o Verratti. Dois jogadores estrategicamente muito importantes para um jogo como esse não estiveram presentes no desafio que o Vasco fez contra o Palmeiras. Mas eu falo para vocês, uma equipe muito abaixo. Muito abaixo. Muito abaixo. Sendo muito sincero com vocês, o jogo ele foi me frustrando. Por que ele foi me frustrando? Porque assim, cara, o Vasco mostrava um futebol tão fraco, uma marcação tão apática, um time tão desajustado, tão desorganizado, que a equipe ela não tinha uma identidade, uma estratégia. Do tipo assim, ó, vamos ser uma equipe mais defensiva, vamos baixar a linha e vamos aproveitar contra-ataque.
Isso é identidade. Ó, não, vamos tentar manter um domínio no meio-campo, forçar a marcação, forçar os erros do Palmeiras e se aproveitar de algum bote. Isso é outra identidade. Não, vamos tentar dominar a posse de bola, puxar a posse de bola pra gente, e mesmo que a gente não ataque tanto, pelo menos a gente tenta segurar um empate contra uma equipe que é considerada mais forte. Isso é outra identidade. O Vasco não fez nada disso. O Vasco não tinha uma estratégia definida. Era basicamente muito angustiante, até você, sendo um torcedor rival, assistir o jogo do Vasco. Eu fico imaginando para um vascaíno. Conforme o jogo foi passando, o jogo também começou a me frustrar. Porque embora o Vasco era uma equipe desorganizada, mano, os caras, eles até arrumaram uma ou outra oportunidade de fazer alguma coisa. Como, por exemplo, naquele lance que o Giai salvou. Cara, teve uma falha do Everton ali, né? O Everton foi fazer uma defesa e ele falhou. Ele deixou escapar a bola e quase o Palmeiras toma um revés de cobertura. O Riai, tendo a leitura perfeita da jogada, ele passou, né, pelas costas ali do goleiro Everton e conseguiu tirar a bola num lance ali meio que, tipo, parecido ali com uma bicicleta, né? Ele tirou, mano. Ele tirou o que seria o gol do Vasco. E assim, no começo nem tanto, mas aquilo começou a me frustrar. Porque o Palmeiras, por mais que a equipe do Vasco era uma equipe taticamente desorganizada, bagunçada, sem uma identidade, sem uma personalidade em si, e não tinha nenhuma marcação forte. A marcação mais forte do Vasco, ela vinha pelas laterais, porque o Palmeiras só jogava pelas laterais. O Palmeiras só jogava pelas pontas, então era óbvio que os caras eles tinham que distribuir um pouco mais do seu sistema defensivo pelas pontas. Então aquilo foi me irritando, cara. Porque mesmo com o Vasco, com todas as suas limitações, o Palmeiras ele não conseguia simplesmente ser efetivo a ponto de fazer um placar mais elástico. Até que num dado momento, o Richard Rios resolve pressionar a saída de bola dos caras, tem ali uma falha, né? Induz uma falha abissal do Hugo Moura. O Palmeiras se aproveita daquele lance e aí tá em choque, vai ter gol do Vitor Roque. O Vitor Roque finalmente faz o seu primeiro gol após a subida ali de linha que o Richard Rios encontrou. E assim, Richard Rios jogou muito bem. Eu acho que foi o cara que tentou trazer um pouco de diferença dinâmica e tática no Palmeiras. O Giai, basicamente ele fez um gol, né? O Palmeiras não fez um gol só, o Palmeiras fez 2 gols. Um do Vitor Roque e um do Giai. A verdade é essa, porque ele tirou um gol basicamente feito. Mas assim, galera, um jogo muito feio. Se eu falar assim pra vocês, nossa, uau, que jogo que o Palmeiras fez. Não. O mérito do Palmeiras fica com a qualidade individual de alguns jogadores que tomaram uma iniciativa diferente, como é o caso do Richard Rios, como é o caso do Giai. E também fica com aquela questão assim, né? Mais uma vez, um time pragmático que sai com os 3 pontos onde o mando de campo era do Vasco. E pro Campeonato Brasileiro, é isso. Bora, próximo. Campeonato Brasileiro é isso, gente. Não dá pra ficar enfeitando. E aí termina o jogo de Vasco e Palmeiras e começa o jogo de Cruzeiro e Flamengo lá no Mineirão. E, mano, uma partida muito boa. Uma partida muito boa mesmo, né? Um jogo que não deu sono. Um jogo que foi muito bom. Muito bom de ambas as equipes. Taticamente, um jogo bem estudado, um jogo muito bem construído, muito bem estruturado, muito bem proposto dentro de cada uma das duas equipes. E talvez, se você for flamenguista, você já deve estar falando assim, Flamengo jogou porcaria nenhuma. Mas, mano, eu acho que o Flamengo jogou bem. Não acho que o Flamengo jogou mal, não. Principalmente no primeiro tempo. Segundo tempo a gente já vai falar, mas vamos falar do primeiro tempo primeiro. O primeiro tempo eu gostei muito do ritmo das duas equipes. O Flamengo começou com a posse de bola, o Flamengo começou querendo fazer uma pressão em cima ali das linhas do Cruzeiro. Só que o técnico do Cruzeiro, que foi um cara inclusive muito estrategista e muito inteligente, é um técnico que tem um know-how europeu de experiência já. Ele entendeu que o Flamengo era uma equipe tecnicamente superior. Então o que ele fez? Ele entregou a posse de bola para o Flamengo. De certa forma, ele chamou um pouco o Flamengo para o seu campo de jogo, de maneira proposital.
O Flamengo passava do meio-campo, ele conseguia ter espaço na primeira linha do Cruzeiro. Na segunda linha, já começava a afunilar. Ela começava a apertar a marcação. E na terceira linha, esquece. Aí eles davam o bote. E nesse bote, eles tentavam já encaixar uma transição muito rápida. Uma transição muito rápida e tentar ligar um contra-ataque. Basicamente, essa era a estratégia do Cruzeiro, né? Afunilar o espaço, prender o Flamengo na marcação, roubar a bola ou induzir o Flamengo ao erro e, transição rápida, Caio Jorge disparado lá pra frente utilizando velocidade e funcionou. Funcionou porque eu acho que o problema do Flamengo ontem, uma coisa que eu até estranhei, foi como que o time ficou insistente no primeiro tempo toda hora em jogada pela esquerda. Basicamente, o lado direito do Wesley, ele não foi utilizado. O time praticamente passou o primeiro tempo inteiro sem utilizar o lado direito. E aí, eu vi muita gente falando assim, nossa, o Wesley tá fazendo uma partida muito abaixo. Só que assim, sinceramente, a bola pouco era distribuída para ele também. Pouco era. O Flamengo ficou um time previsível no primeiro tempo. Porque toda hora era jogado do lado esquerdo, ali no Alexandro, tentando infiltrar. Aí o que acontecia? Passava um pouquinho do meio do campo, afunilava a marcação do Cruzeiro, induzia ao erro, Cruzeiro, transição mais rápida. Teve uma hora que essa transição mais rápida caiu nos pés do Caio Jorge e ele resolveu seguir com a bola. E foi ali que o Léo Pereira falhou, né? Cara, o Léo Pereira, ele foi acompanhando. Antes do Caio Jorge chutar, eu falei assim, gol do Cruzeiro. Não deu outra. Ele chutou e era gol do Cruzeiro. Sabe por quê? Porque no momento que ele vai ganhando espaço, eu já sabia que ele ia chutar. Qualquer um sabia que o Caio Jorge ia chutar, porque só tinha ele ali. Era 2 marcadores do Flamengo contra o Caio Jorge. E o Léo Pereira, que era o responsável por dar o bote antes, ele tinha que ter se antecipado. Ele não podia ter assistido, recuando e assistindo o Caio Jorge vir. Ele ia esperar o quê? O Caio Jorge ter a condição de passar para algum jogador que viesse no lado paralelo a ele? E aí o que ele fez? Ele chutou. Ele fez o óbvio. Ele chutou. Era óbvio que ele ia chutar. E um baita de um erro de leitura para um zagueiro com experiência. Não é, a gente está falando de um zagueiro do Flamengo. Uma brecha. Era para ter dado o bote antes. Porque se ele dá o bote antes e sofre um drible, o que pode acontecer? O Ortiz pode afunilar em cima do cara. Você entendeu? Então, se ele não consegue, porque era 2 contra 1. O outro jogador do Cruzeiro, ele estava longe ainda. Ele não estava assim, dentro do campo de visão do Caio Jorge. Naquela hora eu falei assim, é gol. E depois, na sequência, o Caio Jorge fez quase outro gol da mesma forma. E a partir daí, o Flamengo fica mais ansioso ainda para jogar o seu ímpeto, para subir as suas linhas e ir atrás do gol de empate. E isso faz com que o time acaba tendo mais erros de passe. O Flamengo ontem foi uma equipe que cometeu muitos erros de passe, prejudicando demais as articulações táticas e dinâmicas da equipe. E mais uma vez o lado direito pouquíssimo utilizado. Até que ali numa jogada muito bem construída, que começou até do lado direito, né? Eu acho que foram uma das poucas jogadas que se iniciaram, tiveram seu ponto de partida do lado direito, e essa foi, o Flamengo faz o gol. Depois da participação ali do Gerson, que joga pro Arrascaeta, o Arrascaeta dá um belo chute, um baita de um golaço. Primeiro tempo 1-1 de um jogo com dinâmicas táticas muito interessantes, onde o técnico do Cruzeiro ele entendeu como que ele precisava, né? A receita que ele precisava colocar para tentar parar o Flamengo. Mas naquele momento estava 1-1, era empate. Aí vem o segundo tempo. Qual que foi o problema do Flamengo no segundo tempo? Cansaço. Sabe por quê? Eu vou explicar para vocês o porquê. O problema do Flamengo no segundo tempo foi o cansaço. Porque o que aconteceu? Desde o começo do jogo, o Cruzeiro entregou a bola para o Flamengo e deixou o Flamengo tomar a iniciativa da partida. O que o Flamengo fazia?
Ia subindo a linha, subindo a linha. No momento que o Cruzeiro dava o bote e perdia e tomava a bola do Flamengo, ou o Flamengo errava, tinha todo mundo que descer. O Flamengo ficou o primeiro tempo inteiro subindo, todo mundo descendo. Subindo, descendo. O que acontece com a amplitude? Os jogadores do Flamengo correram muito mais que os jogadores do Cruzeiro. Chegou no segundo tempo, o Cruzeiro estava inteiro no campo. O Flamengo já não estava mais. Isso que embaçou. Isso que embaçou. E outra coisa que embaçou é que o Felipe Luiz demorou para fazer as substituições necessárias. Demorou demais. Demorou demais. O pessoal criticou muito a substituição, né? Que colocou o Michael. Só que eu acho que ele colocou o Michael para tentar ganhar velocidade pela ponta. O problema é que a bola terminava no Michael e ficava lá. O Michael não conseguia fazer nada de diferente. Nenhuma jogada individual. E também não aparecia ninguém do lado paralelo dele em condição para receber. Esse é outro problema, porque o jogador ficava basicamente num beco sem saída. Eu entendo o fato do jogador ser cobrado por não ter nenhum recurso individual para tentar imputar ali. Só que eu também não entendo nenhum outro jogador no lado paralelo aparecer para dar condição para ele. Aí eu também não entendo isso. As outras substituições eu acho que o Felipe Luiz demorou muito para mexer no time. O time estava visivelmente cansado. Tanto que quando ele mexe, o time melhora um pouquinho. Melhora um pouquinho. Aí acontece o lance do pênalti. Do pênalti. No último minuto. Pênalti pro Cruzeiro. Gabigol chuta. Rossi defende. Só que o rebote aí é foda. O rebote é embaçado, mano. Vitória pro Cruzeiro ali no último minuto. Visto que o empate ele não ia ser um resultado ruim pro Flamengo. Porque era uma partida dentro ali, né, da casa do Cruzeiro, onde o técnico do Cruzeiro ele entendeu basicamente a estratégia de como neutralizar o Flamengo. Então, no final ali, um empate pro Flamengo ia ser um bom resultado. A arbitragem, horrível. Horrível. O Abel já falou já uma vez para esse árbitro. De FIFA, tu só tens o nome. De FIFA, tu só tens o nome. Eu entrei nas redes sociais para ver a repercussão da galera. E assim, cara, tanto os cruzeirenses quanto os flamenguistas, todo mundo reclamando. Todo mundo reclamando da arbitragem. Árbitro horrível. É um árbitro horrível. Eu não gosto dele. Ah, teve uma falta ali na origem da jogada, que depois aconteceu o pênalti. Realmente, teve uma falta ali, teve mesmo. É um árbitro horrível, galera. Mas não é que ele assim, ele marcou isso para favorecer o Cruzeiro. Não, é que ele é ruim mesmo. Ele é ruim. Eu falo pra vocês, a arbitragem no Brasil, ela é ruim. Ela é ruim. Uma hora, os times serão... Um time será prejudicado, outro favorecido. É isso que vai acontecer. Ela é ruim, de todas as formas possíveis. Agora, galera, eu vi uma repercussão muito grande, de críticas relacionadas ao Felipe Luiz. Mas muito grande. Várias e várias pessoas criticando o técnico Felipe Luiz do Flamengo. Alguns até pedindo, né? Volta Jorge Jesus. Esse estagiário aí não tá dando conta. Pessoal, é o seguinte. Vou colocar a minha opinião aqui, tá? Eu não sou, assim... Eu sei que dá um ódio muito grande levar um gol no final. Eu sei que dá um ódio muito grande, às vezes o técnico ser teimoso e insistir demais no jogador ou demorar demais para fazer as substituições necessárias. Parece que às vezes é tão nítido, que assim, todos os torcedores percebem e parece que o técnico ele não enxerga os problemas e as carências que acontecem em alguns jogos. Então assim, eu entendo muito o torcedor do Flamengo, até porque a gente reclama disso bastante também lá com o Abel. A gente reclama disso. Só que é necessário entender também que o Felipe Luiz ele é técnico faz o quê? Já tem um ano já que ele é técnico ou nem isso? De time profissional não tem nem um ano que ele é técnico. Então, não é querendo passar pano para os erros, não é querendo falar que não pode criticar, mas eu acho que é necessário ter um entendimento de que, assim, ele está aprendendo muita coisa. Muitas das experiências que ele está tendo é a primeira vez que ele está tendo. Então, algumas críticas que algumas pessoas fazem a ele, na minha visão, têm sido muito pesadas.
porque ele é um técnico jovem, iniciante na carreira, e que, assim, ele não está querendo adotar um futebol pragmático. O futebol pragmático, pessoal, ele é um futebol resultadista, baseado no resultado. Futebol pragmático traz título? Muitos. Muitos. Só que o Felipe Luiz, ele não quer isso. Ele quer um futebol mais desencaixado, mais solto, mais propositivo. E ontem ele acabou caindo na armadilha, né? Porque o Flamengo começou mais propositivo, só que cansou. E ele demorou para fazer as substituições. Então, assim, eu entendo as críticas, eu entendo o torcedor ficar puto. Semana passada eu tava puto também com a derrota do Palmeiras. E vai ser assim, galera. Rodada sim, rodada não, pelo visto vai ser uma disputa, tá? Vai ser as duas equipes disputando a ponta, com poucos pontos de diferença, uma hora Flamengo na frente, outra hora Palmeiras. E além disso, algumas equipes que vão chegar com a proposta de fazer esses postulantes a títulos, pode ser que sim, pode ser que não, a gente não sabe, lá no futuro talvez a coisa muda, mas vão fazer essa galera sangrar. O Bahia fez a gente sangrar. O Cruzeiro fez o Flamengo sangrar. Semana que vem, pode ser o inverso, ou não. Aí só o futuro vai dizer isso. Só que assim, eu acho que as críticas em cima do Felipe Luiz, elas são bem pesadas. Algumas, né, não estou falando todas. Algumas são compreensíveis, sendo eu um torcedor que eu também critico pra cacete o Abel. Só que não se esqueça que o Abel tá no 5º ano de Palmeiras, né? O Felipe Luiz vai fazer o quê? 10 meses de Flamengo? 8 meses de Flamengo? 8 meses, né? Acho que nem isso, né? 7 meses. Não tem como você comparar. Ah, Neto, mas o time é caro. Os jogadores... Não, beleza. Eu entendo. Eu entendo que o time tem que entregar muito. Só que é necessário também ter um entendimento que de talvez algumas derrotas, algumas lições tenham que ser tiradas e têm que ser aprendidas. Obviamente que se a teimosia persistir, ela vai começar a encher o saco e eu vou começar a concordar com quem está criticando. Mas por enquanto ainda é muito cedo para um técnico que tem, sei lá, 30 jogos e 30 e poucos jogos, eu acho que 3 derrotas, 4 derrotas. É muito cedo. É muito cedo. Pelo menos essa é a minha opinião, tá? Tô dando minha opinião sincera aqui. Se fosse um cara que tivesse calejado do futebol brasileiro, se fosse um cara que já tivesse mais know-how de experiência, se fosse um cara que tivesse, sei lá, no 3º, 4º ano de gestão do Flamengo, eu até entenderia. Mas chega uma hora que a galera abusa. Juro pra vocês que eu queria falar sobre mais assuntos, porque tem umas coisas e bastidores aí legais pra gente comentar. Só que não vai dar, né? Não vai dar porque o vídeo já ficou muito extenso. Coloca nas opiniões aí o que vocês acham a respeito disso. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.